Começa agora a Voz do Município, o seu programa legal. Com entrevistas, debates e agenda cultural. É diferente de tudo que você já viu. É um programa feito pra você. Voz do Município é a sua tribuna livre na TV. Está começando Voz do Município. Apresentação Carlos Aimar. Olá, gente amiga de todo o Brasil. Estamos aqui com mais uma edição do programa Voz do Município, aqui pela Rede TV. E olha, hoje no quadro BO Urgente, a questão da lei eleitoral. E ninguém melhor para falar sobre o assunto do que o nosso querido doutor Anderson Pomini. Tudo bem, doutor? Prazer ter o senhor aqui. Prazer grande. A coisa vai ficar quente, hein? É muita pergunta ao mesmo tempo. Vamos lá. Bom, para começar tranquilinho, a questão do calendário eleitoral. Quando de fato começam as eleições? Porque a impressão que dá é que a eleição já começou. Pode essa coisa toda que a gente vê, todo mundo fazer campanha praticamente abertamente? Não, por hora não. Nós estamos durante o período pré-eleitoral. O artigo 36A da Lei das Eleições, ele traz de forma taxativa aqueles atos que são autorizados para que os candidatos iniciem a sua chamada articulação política, partidária e eleitoral. Ou seja, eles devem organizar sua campanha, devem comunicar a sua base de apoio, mas, no entanto, não podem pedir votos, porque a lei proíbe. Podem fazer reuniões. Não pode colocar a campanha na rua. Não pode. Reunião fechada. Na verdade, a campanha poderá começar de fato a partir do registro da candidatura. Ou seja, pelo calendário eleitoral, a partir de 5 de julho do ano da eleição. Protocolado o pedido de registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral. Antes disso, nós estaremos durante o período o que pode nesse momento? Reuniões às portas fechadas, para articular a campanha, às expensas do partido, articulações políticas com os demais partidos para tratar de coligação, por exemplo, seminários para o desenvolvimento da carta-programa, aquilo que será defendido pelo candidato a prefeito, principalmente. Enfim, reuniões às portas fechadas, é o que diz o texto da lei. Reuniões às portas fechadas, o candidato poderá, além disso, conceder entrevistas a jornais, a programas de televisão e programas de rádio, sem que haja pedido de votos. Aquelas pesquisas maquiadas com o nome de enquete ou enquete maquiada como pesquisa, que são divulgadas normalmente invertendo a verdade dos municípios. Pode divulgar pesquisa maquiada ou enquete que na verdade foi uma pesquisa falsa? Claro que não. Importante esclarecer antes de qualquer coisa a diferença entre pesquisa e enquete. Pesquisa exige método científico quando da sua elaboração. A enquete não. A enquete não exige qualquer método científico. É uma pergunta simples. Se os candidatos fossem A, B e C, em qual desses você votaria? Isso é uma enquete. E pode divulgar. Isso pode ser divulgado, inclusive, sem o prévio registro junto à Justiça Eleitoral. Mas enquanto não fica que meio falso isso? Não pode, de alguma forma, estar beneficiando alguém de forma ilícita? Agora, o que acontece muito é que alguns candidatos, eles utilizam a enquete e a chamam de pesquisas. Muitas vezes o jornal divulga. Pesquisa aponta que candidato A está liderando as pesquisas de opinião. Ou seja, o jornal ele deverá informar que se trata de uma enquete. Inclusive que conste lá no jornal a informação que não se trata de uma pesquisa, mas sim de uma enquete sem métodos científicos. Pesquisa deverá estar falsa. informado. Pesquisa falsa, dá multa e cadeia ou isso é uma ficção? É crime. É crime. Há uma resolução que já disciplina, inclusive, a realização de pesquisas para as eleições de 2012. É uma multa de 55 a 105 mil reais e é considerado crime. Com possibilidade até com possibilidade de prisão. Então você que está por aí, precisa tomar cuidado. Pré-candidato, tome muito cuidado, né? Pesquisa falsa ou maquiada pode dar até cadeia. Perfeito. E interromper a entrevista com o Dr. Anderson Pomini, vou mandar um grande abraço para o Carlos Ricardo, vice-prefeito de Barueri, e para o prefeitão Rubens Furlan. Fiquem agora com o Minuto Bíblico para os municípios.
O poder sobrenatural da oração. A Bíblia diz que a oração move a mão e o coração de Deus. Você já experimentou orar pela sua cidade, pela sua família, por suas causas? Saiba que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração pode mudar cidades, países, pode restaurar vidas, e isso só depende de um gesto simples. Você dobrar os seus joelhos ou de qualquer maneira em que você esteja, falar com Deus, sabendo que Ele tem o poder de mudar a sua história. Eu queria levar você para conheça comigo, o restaurante A Quinta do Marquês. É chique, o melhor bolinho de bacalhau do Brasil. E olha, um bacalhau maravilhoso. E ainda o leitão à bairrada, aquele lá de Portugal, pertinho de você, aqui na rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. Dá para ir sentido Sorocaba, dá para entrar na Quinta do Marquês e dentro do próprio pátio você pode retornar. Você ainda encontra artesanato, porcelanas e olha, uma das maiores adegas do Brasil, com vinhos de todos os países do mundo. Você vai experimentar deliciosas sobremesas e o melhor pastel de Belém do mundo. A Quinta do Marquês tem ampla estrutura e posto de gasolina e serviços. E na parte do restaurante já está sendo construído um novo salão para atender ainda melhor você e sua família. Venha você também conhecer a Quinta do Marquês, rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. A Quinta do Marquês foi feita para você. Alô, alô, prefeitos de todo o Brasil. Um recadinho muito especial para você. O programa Voz do Município quer divulgar a sua cidade, os seus eventos, as suas realizações, as suas festas e até mesmo o aniversário da sua cidade. Aqui no programa Voz do Município, pela Rede TV, em rede nacional. Faça contato com a nossa produção. contato@vozdomunicipio.com.br ou pelo telefone 11 7503 2210. Venha com a gente e nós queremos ir aí na sua cidade divulgar o seu município. Já estamos de volta com o programa Voz do Município. Na verdade, nós gostaríamos de entrar no tema mais polêmico dos últimos dias, a questão da lei da ficha limpa, que foi aprovada no Supremo Tribunal Federal para validade já nesta eleição. Na passada, muita gente foi julgado pelo TSE, mas conseguiu derrubar os pareceres no STF. E agora o STF normatizou e disse vale para 2012. Agora a pergunta, prefeitos com contas rejeitadas e candidatos nas eleições anteriores que tiveram suas candidaturas consagradas, foram candidatos, aprovados, mas que tiveram as contas de campanha rejeitadas, poderão ser candidatos? Boa pergunta. Há muita dúvida sobre a lei do ficha limpa, sobre a eficácia, sobre a retroatividade, ou seja, quais serão os candidatos impugnados, se aqueles que já sofreram uma impugnação, por exemplo, nas eleições agora de 2010, eles poderão ser impugnados sobre os mesmos fatos? Prefeito com a conta rejeitada em 2009, pode ser candidato? O que diz a lei, o que diz o texto da regra? Diz que se as contas forem rejeitadas por vícios insanáveis, este agente será enquadrado na lei do ficha suja. Mas, por exemplo, desvio de verba, fraude, corrupção é insanável? Isso é insanável, sem dúvida nenhuma. Um prefeito com contas rejeitadas por motivos insanáveis como deste tipo que eu citei, sim, poderá ser candidato? O prefeito que teve a conta rejeitada por vício insanável dificilmente poderá reverter, até porque o Supremo já decidiu nesse sentido. O problema maior não está aí, viu, Aymar? Está, sobretudo, nesta recentíssima decisão, agora, começo de março, que o TSE passou a entender que os candidatos que tiveram suas contas de campanha rejeitadas não poderão registrar candidatura. São mais de 21 mil nomes em São Paulo. São mais de 21 nomes. A insegurança jurídica está instalada. O que com todo respeito à decisão dos ministros do TSE, é totalmente equivocada. E por uma simples razão, o texto de lei que trata dessa questão exige somente a apresentação das contas.
O texto de lei, os legisladores competentes, eles não exigiram em momento algum que essas contas fossem aprovadas. E mais, a própria lei que prevê e disciplina o assunto, ela determina que as contas rejeitadas sejam encaminhadas ao Ministério Público, para que o Ministério Público investigue. Aí sim, esta investigação poderá gerar uma inelegibilidade. Agora, o legislador competente, esta lei passou pela Câmara dos Deputados, ela sofreu 148 emendas de plenário, ela passou pelo Senado Federal, foi aprovada, discutida pelo órgão competente e em nenhum momento o legislador entendeu que exigiria a aprovação das contas. O senhor não acha que o TSE e o próprio STF estão, infelizmente, bagunçando ainda mais a cabeça do eleitor? Olha, Aymar, na verdade, há um excesso que vem sendo praticado, sobretudo pelo TSE, que é o órgão competente para expedir as resoluções que disciplinam o procedimento eleitoral. O problema é que em toda a eleição são expedidas essas resoluções e muitas vezes essas resoluções ultrapassam o limite que lhe é conferido. Ou seja, a resolução disciplina algo que está na lei. Ela não pode criar, por exemplo, como esse novo entendimento, uma hipótese de inelegibilidade. Quando ela passa a exigir dos candidatos que tenham sido candidatos em eleições passadas à aprovação das contas, ela cria uma hipótese de inelegibilidade. Essa questão será muito polêmica e certamente o Supremo terá que se debruçar sobre ela. De novo, então, novamente, o que vai acontecer, na minha modesta opinião, de novo, uma série de candidaturas impugnadas, com registro impugnado, sob júdice, e aí o eleitor fica na dúvida, se vota, se não vota, se o voto vai valer, se não vai, e depois da eleição, eleito ou não, esse cidadão candidato só vai saber se foi eleito, tendo obtido os votos, se o STF deixar, ou se aprovar, ou se resolver, ou se absolver. Não pode. Teria que ter uma fórmula de resolver tudo isso antes. Essa insegurança jurídica, no meu ponto de vista, é uma insegurança à democracia. Doutor Pomeni, o tema é muito polêmico, né? Eu queria, resumidamente, também pedir as suas considerações finais, já pedindo ao senhor que se comprometa em voltar aqui todas as vezes que for possível, porque certamente muitas dúvidas vão surgir nos próximos meses e a gente tem que se socorrer de um profissional da área e de um especialista em direito eleitoral. Com muito prazer. Prazer grande estar aqui sempre falando sobre esse tema que a gente tem prazer de debater, né? E para terminar, sobre as contas, é importante ressaltar que o próprio TSE destacou que 21 mil candidatos tiveram suas contas rejeitadas. A pergunta que se deve fazer é, dessas 21 mil contas, quantas efetivamente geraram uma investigação judicial eleitoral? Que é o meio processual adequado para gerar uma inelegibilidade. Ou seja, após a investigação comprovada que houve irregularidade, que houveram vícios na prestação de contas desses candidatos, aí sim poderá gerar uma inelegibilidade. Na prática, Aymar, esses candidatos, sobretudo nas eleições municipais, que nós teremos as candidaturas dos vereadores, eles não contam com esse aparato jurídico, contábil, para elaborarem as suas contas, apresentarem suas contas e essas contas seguirem todos os procedimentos formais. Quero agradecer a presença do Dr. Anderson Pomeni aqui no programa Voz do Município e convocando você para a semana que vem, estamos juntos novamente. Sábado que vem, aqui pela Rede TV, para todo o Brasil.